Sabe aquele momento que você reage sem pensar uma situação? Que alguém te fala algo simples, mas seu sangue ferve, você fica irritado, não sabe nem por quê? Essa voz silenciosa que fala através de medos, de impulsos, de padrões repetitivos, é o eco do seu subconsciente, que é o assunto de hoje. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Shira, eu sou terapeuta radiestesista e eu vim falar hoje com vocês sobre o subconsciente. O que é, né, o subconsciente, consciente? Bom, a mente humana, ela é muito vasta, é um universo muito grande. E o subconsciente e o consciente é como se fossem dois reinos da mente. O consciente, ele é a parte que analisa, a parte que pensa, a parte que planeja, é a parte pensante, né, da mente. É quando você está pensando, você está imaginando algo que possa acontecer, você está planejando seu dia seguinte. Isso é a mente consciente, é o que você sabe. Já o subconsciente é como se fosse a parte, como se fosse o fundo da mente. O subconsciente é como se fosse um grande arquivo de memórias. E essas memórias ficam gravadas, ficam guardadas dentro desses arquivos e tem memórias que acabam ficando lá há tanto tempo que a gente nem lembra mais, nem sabe mais que elas existem. O subconsciente, ele não sabe a diferença entre certo e errado. Ele é como se fosse um gravador. Imagine que a mente, o subconsciente, essa parte mais funda da mente, é uma sala de arquivos, como se fosse uma biblioteca. E cada arquivo tem várias gavetas, e cada gaveta guarda um momento que você vivenciou, que você sentiu algo, que você passou por uma experiência e fica lá guardado nesse arquivo, nessa gaveta. Então, tem muitas gavetas, muitas experiências que você viveu sempre. Então, tá tudo lá guardado no subconsciente. Então, tem pensamentos, situações, experiências que você passou que tá tão guardado que você não sabe que está lá. E o subconsciente tem uma característica que quando você se lembra de algo, quando você abre uma dessas gavetas, ele não sabe que é uma lembrança, porque ele não entende tempo, ele não entende passado, futuro. Para o subconsciente, o que você está lembrando, que está passando na sua memória aquele instante, é real. Você está vivendo aquele momento. Ele não tem filtro, ele não sabe discernir passado, futuro, certo, errado. Só acontece, você está lembrando de uma situação, para o seu subconsciente você está vivenciando aquele momento. Então, no subconsciente, onde a gente guarda todas as experiências, acabam se formando os paradigmas. Paradigmas, para quem não entende, os nossos padrões de comportamento. É como nós vamos nos comportar, é onde a gente se baseia para se comportar, para ter um comportamento. A gente se baseia no seu paradigma, na sua crença, naquilo que você acredita. Você vai agir, vai entender, vai pensar, tudo conforme seus paradigmas, conforme o que você acredita que é verdadeiro para você. Por exemplo, eu tenho um paradigma que estudo é só de segunda a sexta, de final de semana é dia de festa. Esse é um paradigma. Por quê? Em algum momento algo aconteceu que você gravou, guardou essa informação e daí você passou a se comportar conforme esse padrão que você acredita. Você passou a estudar de segunda a sexta e no final de semana você deixa livre para fazer outras coisas.
Entende? Eu dei um exemplo assim bem simplesinho, mas que você vai conseguir entender. Então a parte consciente, ela é mais o raciocínio, e a parte do subconsciente, ela é mais instintiva, ela é mais o sentir. E o que isso nos traz? Que algumas experiências, alguns paradigmas que nós criamos, alguns comportamentos vão vir de situações boas, de situações alegres, de situações felizes, de brincadeiras, de coisas da nossa infância, e outras coisas não, vão ser de coisas ruins, experiências ruins que nós passamos, tristezas, sofrimento, padrões de comportamento que a gente observou em outras pessoas e acabou internalizando. Então, o subconsciente ele não sabe discernir o que é bom, o que não é bom para nós. Ele simplesmente ele guarda, e a partir daí ele nos influencia mesmo que a gente não saiba. Então a gente tem comportamentos que a gente faz automaticamente por conta do que está gravado no nosso subconsciente. Como que se forma o subconsciente? Desde pequenos, desde criança, há vários tipos de onda cerebral, teta, gama, beta, e a que eu vou explorar aqui é a onda teta, que é uma onda mais tranquila. Vamos supor, você está no trabalho, é um tipo de onda cerebral, você está assistindo um filme, é outro tipo de onda cerebral. Mas quando a gente é criança, a onda teta é uma onda mais tranquila. É como se fosse uma onda de hipnose, como se você tivesse suscetível ao ambiente, como se você estivesse gravando o que está acontecendo. É uma onda mais lenta, é uma onda mais tranquila. E ela fica como se fosse em modo gravação. Ela fica gravando o que acontece à sua volta, o que a criança vê, né? Ela vai gravando. Porém, ela não tem aquela senso analítico de filtrar o que é bom e o que é ruim. Então, ela grava tudo, o bom e o ruim. Ela vai gravando. E essa gravação do que a criança vive e experiencia, ela forma o subconsciente. Porém, essa gravação não tem filtro, então ela grava tanto o que é bom quanto o que é ruim. Por exemplo, você é professor e diz para um aluno do seu curso de faculdade, por exemplo, você diz assim: você não vai passar nessa matéria se você não se esforçar, você vai ser incapaz de fazer as provas, de fazer os trabalhos, você não vai dar conta, você não vai passar. O que um adulto pensa? Um adulto ele já tem, ele já consegue analisar e pensar o que isso pode acontecer. Ela consegue analisar: se eu não estudar, eu não vou passar, então o que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou me esforçar para eu conseguir me formar na faculdade. Agora, uma criança, quando ela tá nesse nível de onda, ela tá em modo gravação, o professor fala: você não vai conseguir passar, se você não estudar, você não vai ser capaz de passar nessa matéria. Então, o que ela gravou? Você não vai ser capaz. Então, isso é o que ela gravou, ficou gravado. Então, 30 anos depois, quando ela recebe uma proposta de trabalho, se ela passar em tal experiência, ela conseguir fazer, se ela conseguir passar em tal teste, o que o subconsciente dela vai externar? Você não é capaz. E daí ela começa a se auto-sabotar, começa a ter preguiça, começa a achar um monte de desculpa e não estuda e não faz e não consegue. Por quê? Porque quando ela era criança foi o que ela gravou.
E esses tipos de comportamento que a gente tem, acontece muito em várias situações e a gente não percebe o porquê. E agora vem o ponto que eu quero chegar. Quando a gente fala mente, pensamento, logo a gente imagina que isso acontece aqui no cérebro. Porém, o pensamento, ondas cerebrais, mente, tudo o que a gente pensa, ela é uma onda, é uma frequência cerebral. Ela consegue ser medida como uma onda, como se fosse uma onda de rádio, uma onda de um Wi-Fi. É uma onda energética, é uma frequência vibracional. Então, o nosso subconsciente, toda essa parte mental, ela forma um campo vibracional de cada pessoa. Ela não fica aqui dentro do cérebro, ela fica num campo energético. Então, quando a gente guarda alguma emoção, algum sentimento, alguma situação que não foi resolvida, que você não conseguiu soltar, que você não se libertou, como aquela situação você não ficou satisfeito, não se sentiu bem, ficou segurando isso para você, ela fica nesse campo energético. E essas situações vão se acumulando nesse campo energético e conforme elas vão se expandindo, elas te causam reações físicas, tanto boas quanto ruins. Vamos supor que a sua experiência com uma viagem foi muito divertida, foi legal. E nisso você foi internalizando coisas, foi jogando para o seu subconsciente coisas boas, coisas divertidas. E daqui 10 anos você vai passar por alguma situação que te trouxe felicidade naquela viagem que foi semelhante e você tem essa sensação de felicidade, de alegria, mas você nem sabe por quê, você só sente, entende? Os padrões, eles são tanto para o bem quanto para o mal. Na radiestesia, a gente consegue identificar padrões energéticos, consegue identificar bloqueios, mas por mais que a gente consiga ajudar a pessoa, ela precisa, no subconsciente, ela precisa passar por catarses. Talvez você já tenha escutado esse termo. Se você não escutou, eu vou te dar uma breve explicação. A catarse, ela é uma virada de chave sobre algo. Ela tem que ter uma virada de chave dentro de você. Ela faz uma mudança que você passa. É como se você mudasse um filme de branco e preto para colorido. É como se você enxergasse algo que você não via antes. Isso é uma catarse, é você transmutar algo dentro de você. Você pega uma situação, você transcende aquela situação e isso vira outra coisa, é outro mundo, outro universo. Isso é uma catarse. E esse enjoo, dor de cabeça, é consequência das mudanças que acontecem tanto no campo energético quanto que acaba refletindo no corpo físico. Você tem uma mudança tão grande, vamos supor um paradigma, uma mudança tão grande numa crença que te limitava, que muda a sua energia de um modo que reflete fisicamente. Por isso que você tem sintomas físicos, mas o sintoma físico é uma consequência da catarse que foi interna. Então, o subconsciente, ele é um registro da sua vida. Ele guarda todos os momentos seus, você lembrando ou não, fica lá guardado. E padrões que te limitam, eles aparecem através do subconsciente. O subconsciente, ele é como se fosse um mensageiro.
a gente tem medo, né, do que fica guardado dentro de nós e a gente desconhece. Mas ele te dá sinais de coisas que você precisa transmutar, de padrões que precisam ser mudados e que você não percebe porque você não tem acesso ao subconsciente, você não sabe que está lá guardado, você não sabe que você reage sempre agressivamente sobre uma situação porque lá no passado aconteceu uma situação X e você internalizou aquilo, e sempre que algo que te dá aquela sensação acontece, você reage na defensiva, por exemplo. Então, o subconsciente ele vai te dando sinais através de repetições de padrão. Vamos supor que você internalizou muito sofrimento, você está passando por situações muito difíceis e a gente tem o costume de falar assim: eu não quero pensar nisso, eu não quero, eu vou me distrair, vou pensar em outras coisas e eu não quero pensar nisso. E isso a gente joga pro subconsciente, fica lá guardado. E daí a gente começa a ter ansiedade, a gente começa a ter reações que a gente não sabe de onde que vem. Ai, do nada me dá uma vontade de chorar, do nada eu me sinto mal. Isso não é do nada, algo aconteceu que disparou um gatilho do subconsciente, ele tá te avisando: ó, isso daqui precisa resolver, esse sentimento que você está guardando tá na hora de resolver, você precisa se libertar, precisa transcender essa situação. É um aviso do seu subconsciente para você resolver algo que você não queria resolver naquele momento. E o que acontece muitas vezes, nós, pela nossa inconsciência, esses momentos passam despercebidos e eles vão se acumulando cada vez mais, até que chega um ponto que você, que o que está dentro de você quer se libertar. É como se fosse uma panela de pressão. Conforme a pressão vai se acumulando dentro dela, ela vai parecendo que vai explodir. E é assim, né, com o nosso subconsciente. Conforme o que está lá dentro está crescendo demais dentro de você, está há muito tempo guardado, precisa ser resolvido, o subconsciente vai te dando sinais sutis do que precisa se resolver através de padrões. Só que se você não tiver presente, se você não tiver consciente da forma que você age, dos seus pensamentos, das suas emoções, você não vai perceber até que esteja muito guardado, muito forte isso dentro de você. Então, o subconsciente, ele tem uma bagagem muito grande, ele é como se fosse um computador com vários programas, tudo fica gravado. Eu gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo muito simples que todo mundo vai entender. Você, quando era bebê, aprendeu a engatinhar e depois aprendeu a andar, aprendeu a correr. E isso foi um programa seu que foi evoluindo. Hoje você não pensa: eu tenho que pôr um pé, aí depois de 30 centímetros eu tenho que pôr o outro, aí depois tem que pôr o outro, e assim eu vou chegar até tal lugar. Não, você levanta e vai, é automático. É um programa instalado em você, que você usa há muitos anos, que tá lá guardado. Você faz sem perceber, é automático seu. Tudo o que tá gravado nessa biblioteca sua, nesses arquivos de memória seus, você lembrando ou não, faz você avaliar e enxergar o mundo de uma forma única, como se fosse uma lente. É através dessa bagagem de arquivos que você tem que você vai reagir ao mundo, interpretar, avaliar. É como o seu comportamento vai ser com o mundo através dessa lente do seu subconsciente. Se você estiver enxergando o mundo com uma lente antiga,
com uma programação antiga do seu passado, você vai avaliar o mundo de uma forma antiga, mesmo sendo agora. Você vai ver o mundo como ele foi e não como ele é. O que a gente pode fazer? O que a gente faz para mudar esse jeito automático que você não está satisfeito, para mudar esses padrões que você tem? Você limpa a lente. Como? Você tem que limpar o seu subconsciente. Como que a gente faz para mudar esse comportamento que eu não gosto de reagir assim, mas quando eu vi, eu já falei e depois eu me arrependo? E como que eu faço para mudar esse padrão, para mudar isso dentro de mim? Você precisa observar seus pensamentos e emoções com muita honestidade. Você precisa ser verdadeiro consigo e perceber os padrões que você tem e se analisar. Da onde que tá vindo isso? Por quê que eu me comporto assim sempre que acontece tal coisa? Você, às vezes, não é um processo tão fácil de fazer. Você se comporta assim porque você, na infância, passou por uma situação e ela foi traumatizante para você, você não queria reviver aquilo. Porém, se você não trouxer à tona isso dentro de você e não resolver essa situação, você nunca vai se libertar desse padrão e nunca vai ter espaço para coisas novas, porque para você dar um passo adiante, você precisa tirar a pedra do caminho, para que você enxergue o caminho aonde você quer ir, para que você consiga alcançar o seu objetivo de não se comportar mais reativamente sempre que acontece tal situação. Você compreender o subconsciente é como se você arrumasse um grande parceiro, é como se fosse um grande parceiro de trabalho, porque ele vai te ajudar. Se você souber lidar com o seu subconsciente, ele vai te ajudar em momentos que você está inconsciente a agir de forma como se você estivesse consciente do que você está fazendo. Então você precisa compreender como que o processo do subconsciente funciona para se libertar de padrões que você não quer mais na sua vida, tá? Essa é a minha mensagem de hoje. Espero que eu tenha conseguido te ajudar um pouquinho a você se entender. Não tenha medo do seu subconsciente, porque ele carrega a sua história e é através da nossa própria história que a gente cresce. Então, um grande beijo para vocês, se sintam abraçados. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.